Olá, vamos agora à nossa primeira unidade, né, da nossa disciplina. A nossa primeira unidade tem por temática identidade e organização do povo afrodescendente e índio-descendente. Nessa unidade, a gente vai discutir muito mais discutir só a questão afrodescendente. Na questão índio-descendente, vocês vão encontrar um outro texto que está discutindo também essa forma de organização, tá bom? Vamos lá. Bem, aqui vocês estão olhando a imagem de uma identidade, né? E aí a gente vai discutir exatamente essa nomenclatura. Por que discutir identidade, né? Por que a discussão sobre identidade ela é permeada de uma série de diversidades de termos e conceitos? Ela não é uma camisa de força, né? Ela é, digamos assim, ela tem vários elementos. Então, o que é identidade? Então, de acordo com o antropólogo Munanga, a identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas. Então, a gente se identifica. Isso significa dizer que quando a gente se identifica, essa identificação ela é construída, né, a partir de alguns elementos. Então, a definição a definição de si, ou seja, da gente, e a definição dos outros, elas têm funções conhecidas. Então, quando você se identifica por uma questão de defesa, você se identifica por uma questão de proteção territorial, né? Você se identifica por uma questão também de manipulação ideológica dos interesses econômicos, políticos, psicológicos. Então, tudo isso envolve identidade. Então, vocês estão percebendo, quando a gente fala de identidade, a identidade ela tem vários elementos. Mas de que identidade a gente está falando agora nesse momento? Né? Então, vocês estão percebendo que a identidade ela não é algo que é inato. Ou seja, ela já existe por si só, ao nascermos, por exemplo. É uma construção. Certo? Então, como ela indica traços culturais, né? Ela é construída através das práticas linguísticas, festivais, rituais, comportamentos alimentares, por exemplo, tradições populares, né? Então, nesse sentido, o meu mundo, o meu eu, né? A minha cultura, elas são traduzidas, por exemplo, a partir do outro. Ela não é eminentemente minha. Por isso é que lá no outro slide está dizendo que ela não é inata, ela é construída, certo? E aí, que é a identidade nesse contexto? O que seria a identidade negra, né? Assim como em outros processos identitários, a identidade negra ela também se constrói gradativamente, né? Num movimento que envolve inúmeras variáveis, causas e efeitos. Desde as primeiras relações estabelecidas no grupo social mais íntimo, né? Até, por exemplo, os primeiros ensaios de uma futura visão de mundo, inclusive no que a gente percebe hoje. Por isso que a gente não pode dizer... Por isso que essa ideia de racismo reverso, ela não tem validade. Exatamente porque a gente tem que perceber por que a própria construção identitária de pessoas negras, ela foi apagada. Mas você vai perceber, porque você também se assimila a isso. Vocês estão olhando aqui à esquerda de vocês a figura do professor Munanga, né? Eu acredito que atualmente ele está na Universidade Federal da Bahia, né? Para ele, esse entendimento, né, de desvendar as especificidades do racismo, a gente consegue perceber isso a partir, inclusive, do conceito de identidade, né, afro. E aí, em nosso país, compreender melhor, isso permite com que a gente compreenda melhor os discursos antirracistas, né, que reúnem tanto os pensadores da chamada direita quanto os pensadores da chamada esquerda. Então, o que marca os discursos antirracistas de ambos, né, de ambas vertentes, né? E aí, o que seria a raça? O que é a raça? Então, ao usarmos o termo raça, no campo das ciências sociais, a gente não está falando, né, do campo biológico, único e exclusivamente do campo biológico. O campo biológico faz até isso, viu, gente? Raça X, Y, Z, A, B, C, D, mas quando faz isso, faz meramente para distinguir, não faz para dominar. O diferente não necessariamente tem que ser o pior. Certo? Nunca esqueçam disso. Nunca. Para que vocês compreendam isso, é necessário essa premissa aqui que eu estou falando para vocês, que eu estou descrevendo para vocês. Nós estamos falando do diferente. E quando nós estamos falando do diferente, nós não estamos falando do pior ou do melhor. Como se fez isso no aspecto biológico,
Nunca se teve comprovação nenhuma de que de um aspecto biológico A se tem uma ação B pior. Ela é diferente. Quem fez isso, por exemplo, foi Hitler, né, com o Holocausto, né? E aí, o que é a raça no movimento negro e no campo das ciências sociais, né? Então, quando a gente usa o termo raça, nós não fazemos alicerçado na ideia de inferior e superior, mas sim com a ideia de diferença. Mas isso já foi feito no século XIX, eu vou dizer ontem, pessoal. E a gente sabe que ainda isso é existente. Porque se você está numa situação de eminente perigo, de diferenciação, você pode ter certeza que uma pessoa negra, né, sendo preta ou parda, ela será diferenciada ou ela será excluída por conta desse aspecto biológico. Esse ato é que é o ato discriminatório. Mas na frente eu vou justificar melhor isso para vocês, né? E aí, pelo contrário, quando a gente faz o uso do termo raça, a gente faz com uma nova interpretação que se baseia exatamente na dimensão social e política do referido termo. Então, não é na referência, não é na dimensão biológica, né? E aí, o que seria a etnia? A etnia seria aí o conjunto desses aspectos, né, que vão formar a identidade. Então, quando a gente faz o uso do termo etnia, fazemos, né, se falarmos em raça, presos ao determinismo biológico, então a gente tira esse determinismo biológico e acrescenta os elementos, né, culturais, né, linguísticos, né, que vai formar também o que é etnia. É muito mais um marcador, vamos dizer assim, territorial do que outra coisa. São diferenças bem tênues, viu, gente? E aí, o que seria o racismo dentro desse circuito, né? Então, o racismo é uma questão utilizada por vários pesquisadores, né? Alguns deles na figura do Edson Borges, né? Carlos Alberto Medeiros, que são teóricos aí que eu vim citando nos textos, que eu inclusive até disponibilizei aí na literatura para vocês, né? Então, eles afirmam que o racismo é um comportamento social que está presente na história da humanidade. Então, só está presente, por exemplo, só no segmento, né, de pessoas afrodescendentes, mas está presente desde os primórdios, né? E que expressa as variadas formas de diferentes contextos e sociedade. Então, segundo eles, o racismo se expressa de duas formas interligadas, ou individual ou institucional, né? Que estão intimamente relacionados. E o etnocentrismo, digamos, o racismo, ele é o substrato do etnocentrismo. Porque o que é o etnocentrismo? É a minha dificuldade de olhar o outro como somente diferente. Quando eu olho o outro como o etnocentrismo, ele tem duas vias, né? Tem um livrinho da coleção Primeiros Passos, que inclusive até sugiro para vocês, que explica de maneira bem didática o conceito de etnocentrismo, né? No primeiro momento, ele é fatalmente existente, porque a gente olhar o outro de que é bem diferente da gente vai causar um estranhamento. Agora, num segundo momento, esse estranhamento ele não precisa ser hierarquizado. Será que, de fato, o diferente ele tem que ser hierarquizado? Falar de diferente é a mesma coisa de dizer que é pior ou melhor? Lamentavelmente, a gente vê práticas como essa, porque até hoje estão se quebrando terreiro por aí, né? Até hoje, é muito mais fácil a polícia parar uma pessoa negra do que uma pessoa branca. Olha aí, o que eu estou falando para vocês é exatamente isso. E aí, o que é o preconceito racial? O preconceito é um julgamento negativo, né? Já é o ato negativo, né, prévio dos membros de um grupo social, de um grupo racial que pertença de uma etnia, de uma religião, né? Tal como eu acabei de exemplificar para vocês. Já a palavra discriminação racial, a discriminação ela é o ato, né? Digamos assim que o racismo ele é a caracterização desse ato. Mas, como eu falei para vocês na apresentação da disciplina, juridicamente, discriminação racial é a mesma coisa de racismo. Já são crimes que são tipificados de maneira similar, né? Então, atualmente, quando você comete o ato, automaticamente você está sendo racista, né? Já tem jurisprudência com essa compreensão. Ou seja, já é consensual, na verdade.
Então, a discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo, olha aí, ó, e a efetivação do preconceito. É a consolidação, né? Já a democracia racial, gente, é essa coisa, né, de que todos somos iguais, que está lá que é mitológica, né? E quando eu digo mitológica é porque está no imaginário da sociedade, é um marcador do imaginário da sociedade, né? E de que todos somos iguais a partir de uma representação, né, da produção de bens de dominação e doutrinação. É uma forma de escamotear todos esses outros elementos que eu estou acabando de descrever para vocês. Bem, a nossa aula dessa unidade, ela está no texto do da Nilma Lino Gomes, né? Chama-se Alguns Termos e Conceitos Presentes no Debate sobre as Relações Raciais no Brasil. Eu sugiro que vocês leiam o texto na íntegra, tá? E está no livro Educação Antirracista, Caminhos Abertos pela Lei Federal número 10.639/2003, né, que é a Lei das Cotas. No mais, eu deixo aqui meu recado, se vocês quiserem me procurar, fiquem muito à vontade, inclusive independente do dia e do horário, pelos principais canais de comunicação disponibilizados aí pelo CERTEC, né, na figura do Instituto Federal do Maranhão. Um forte abraço, que fiquem bem.